Boa tarde, agora foi. Como estão? Oi, Cá. Olá para todo mundo. Hoje a gente tem algumas perguntas que são mais diretas e pontuais, e essas a gente tem é, respondido no privado, né? Mas a gente hoje, para o encontro de hoje, a gente está com uma pergunta. Então, e aí, dentro dessa perspectiva, né, assim, porque tem algumas, enfim, é isso que eu coloquei, né? Dentro disso, a gente vai tentar cuidar para a gente fazer um encontro de uma hora e meia, em cima dessa pergunta e das perguntas que vierem dessa pergunta, tá? E aí a gente vai cuidando para que a gente traga as perguntas nesse espaço, tá bom? Porque aí a gente, no próximo encontro, se ficar alguma pergunta, a gente põe por lá e a gente continua o debate. Então, eu vou pedir para a Má ler e aí a gente vai pensando junto, tá? Porque é uma pergunta-reflexão. Ô, Cá, antes de ler, eu vou trazer aqui só uma explicação rapidinha, que eu recebi uma pergunta no privado, que é assim, sobre os atendimentos e as intervisões, tá? No sábado, esse dessa semana não, agora o outro, dia 28 de março, a gente vai ter o nosso primeiro encontro de equipe reflexiva. E é nesse encontro que a gente vai começar a construir junto é, o relatório a partir de um atendimento que eu e Carol vai trazer para vocês é, e vocês vão poder assistir e debater. Gostou? É de verdade. É as coisas da minha filha. E aí, então, as intervisões elas vão acontecer depois que a gente tiver feito esse percurso da equipe reflexiva, tá? Então, a gente vai ter dois encontros de equipe reflexiva e depois a gente vai entrar nas intervisões, tá? Então, a Marina, mas as intervisões vão acontecer depois de que eu provavelmente já vou ter atendido, e aí eu não vou estar preparado, não se preocupe, porque tanto as aulas que a gente está tendo nas terças-feiras, como esses encontros de equipe reflexiva, como aqui os plantões de dúvidas, vão trazendo para vocês repertório para que vocês estejam no atendimento, tá? E também qualquer dúvida pode chamar a gente. Mas esse é o percurso que vai acontecer no sábado e a gente está muito animada, porque é, é de fato a gente meio que colocando a mão na massa. Então venham, não faltem no sábado, porque ainda que assistam a gravação, perde o gosto de você estar ali na troca do ao vivo, tá? Então é isso. Qualquer dúvida pode trazer para cá. Eu vou ler agora a pergunta que a gente vai colocar aqui na roda para discutir junto, tá? A pessoa diz assim: é uma dúvida. Não, André, no dia 20. Desculpa, Má, desculpa. O André perguntou se é no sábado agora. Não, não é neste sábado, é no outro, dia 28. Isso, 28 de março. Então a pessoa diz assim: é uma dúvida reflexão. Hierarquia é posição, lugar, lugar estruturado e organizado de uma ordem estabelecida por aqueles que vivem o sistema familiar. O que fiquei pensando é que há uma linha tênue entre ocupar esses lugares, que são reais e necessários, versus responder estereótipos já esperados ou definidos por alguém, experiência, imaginário. Por exemplo, estou ocupando o meu papel de pai, duro, que faz cara de bravo ao tentar entender uma situação que nem se sabe qual é. Ou ele tem que ocupar o lugar de irmão mais velho, responsável, que toma a frente, pois o outro assume mais uma função, por características da personalidade dele que vão nessa direção. São lugares definidos e que necessitam seguir essas características. Ou, fazendo isso, descaracterizam, encaixotam, rotulam e tiram as habilidades pessoais de construir essas posições e formas de agir conjuntamente. É uma pergunta. Por outro lado, abrir esse espaço de construção provoca uma inversão de posições e papéis? Não estou dizendo sobre a relação de autoridade e nem negando a necessidade da hierarquia, mas no fundo estou tentando entender ou cuidar de possíveis caricaturas que, ao invés de provocarem uma reflexão,
consciência e construção, apenas provoquem uma resposta a esse repertório criado e esperado. É isso. Você viu que o André pediu para colocar no chat? O texto é um pouquinho longo, mas talvez a gente Vou consiga. trazer. Eu vou abrir a roda, mas assim, é uma pergunta-reflexão. Então, não é a minha resposta, a gente vai co-construindo aqui. O meu jeito de olhar para a hierarquia, ele não está nesse lugar da caricatura, né? Isso está muitas vezes ligado a uma cultura. E essa cultura pode ou não engessar formas, mas a hierarquia não é, para mim, este jeito de fazer. Mas a hierarquia, ela aponta responsabilidades. Então, uma professora, um professor, para sair do âmbito da família, ele é hierarquicamente acima dos alunos, porque ele tem a responsabilidade de condução da turma do ponto de vista pedagógico. Então, ele ocupa esse lugar por responsabilidade e não pelo aquilo que ele faz. Então, a professora exercer essa responsabilidade de uma forma autoritária, permissiva ou dentro do que a gente vai usar nos estilos parentais, os múltiplos nomes, caminho do meio, autoritativo, democrático, emancipatório, enfim, a infinidade de nomes que pode ser, não tem a ver com a existência ou não da hierarquia. Uma família, tá? Então, vamos considerar uma família, papai, mamãe e filhinho, só a título de exemplo, que deixa o filho na rua, sem supervisão, está sendo negligente. Não deixou de existir a hierarquia, porque a responsabilidade está posta. E essa hierarquia, ela é cobrada, inclusive pelo Estado, dizendo, olha, você não está exercendo este lugar que lhe é de direito de dever ao mesmo tempo. E, portanto, nós, Estado, estamos entendendo que você não pode ocupar esse lugar hierárquico, que essa criança precisa ser encaminhada para alguém que faça esse papel. Então, esse é meu jeito de ler hierarquia, tá? Quando eu penso em hierarquia, ou o que a gente nomeou como hierarquia, porque a hierarquia eu acho que ela também traz outras possibilidades, né? O mesmo significante pode ter mais de um significado. Dentro dessa perspectiva que foi trazido na aula da Lua, eu entendo desse jeito. Então, eu abro para a gente pensar que outros jeitos a gente pode entender esse papel e talvez até, né, pegando o gancho de ontem, fazer uma discussão semântica e buscar novas alternativas para a palavra, sem perder a essência. Mi, você está com o microfone aberto, você já quer trazer alguma coisa para a roda ou não? O pessoal que entrou assim mesmo? Não? Tá bom. Eu fiquei, quando eu li a pergunta, essa primeira parte que ela diz assim, a pessoa, hierarquia, o que eu fiquei pensando é que há uma linha tênue entre ocupar esses lugares dentro dessa hierarquia, né? Que aí na aula de Lu ela traz como uma estrutura de posições, então ocupar esse lugar dentro dessa estrutura, versus responder a estereótipos que já são esperados ou definidos por alguém, alguma experiência ou imaginário. E aí eu acho que essa é, na prática, o que a gente. É como se fosse a grande dança das cadeiras que a gente vê acontecer nas famílias, que é, ora, eu eu quero olhar, eu quero sair desse papel estereotipado do pai durão que só fala de forma grosseira e quero ouvir aquela criança. Ora, eu saio do meu lugar nessa estrutura, porque aí de tanto querer ouvir a criança, eu acabo saindo desse lugar. Ainda que, como a Carol disse, eu esteja
deslocado, mas a responsabilidade ainda é minha. Essa ainda continua sendo a minha função. E aí, eu acho que é nisso que a educação parental deve apoiar as famílias. Então, ontem a aula, quem cuida de quem cuida é a gente, enquanto educador parental, cuidando para que essa estrutura ela exista de forma harmoniosa e respeitosa dentro desse lugar. Então, eu entendo o meu lugar dentro dessa estrutura e eu posso me manter nesse meu lugar, mas eu não preciso ser aquela figura caricata se ela não for uma figura que você quer construir de si. Por exemplo, essa que ela traz do exemplo do pai, Durão, né? Então, eu penso um pouco assim. E aí eu queria ouvir quem é que mais tem algo para trazer sobre essa reflexão. Tá me escutando? Tô. Eu posso puxar aqui um pouquinho para ver se a gente ganha velocidade aqui. Eu acho que essa pergunta ela tem tudo a ver com a nossa confusão parental hoje. Então, a gente sai de um modelo rígido de hierarquia e a gente vai para um modelo extremamente flexível e hierárquico em que perde muitas vezes essa hierarquia. Então, a gente perdeu a mão nessa flexibilidade, né? E aí essa pergunta é uma tentativa de talvez compreender, ao meu ver, por que que a gente está perdendo a mão, né, nessa flexibilidade da hierarquia. Porque a pergunta já traz, né, de que ela entende que a hierarquia é necessária, que a hierarquia é saudável, mas quando a gente foi flexibilizar essa hierarquia, a gente está se acabando nela, a gente está se perdendo nela, né? E eu botei aqui no chat GPT rapidinho, aí veio uma frase que eu achei bacana aqui, que ele diz assim, que resume bem. Cadê, meu Deus? Ai, agora sumiu. Mas depois eu boto. Que foi mais ou menos assim, que o lugar orienta, aqui, o lugar orienta, mas não engessa. Ou seja, que a gente precisa, na verdade não era essa frase, era outra aqui, não achei, mas que a gente precisa da referência desse lugar. Essa referência a gente não pode abrir mão, por exemplo, eu sou pai, eu sou irmão mais velho, eu sou irmão mais novo, enfim. Esse lugar é uma referência, mas se eu ajo a partir de uma expectativa, eu estou no personagem e é um personagem que caducou, é um personagem que não cabe mais na educação atual, né? Mas o que a gente fez foi a gente, abandonando o personagem, a gente abandonou a referência, né? A gente jogou aquela coisa de jogar água junto com a criança, né? A gente jogou o autoritarismo junto com a autoridade, a gente jogou esse personagem junto com a referência. E como a gente tem muitas feridas da, dessa hierarquia, né? Por exemplo, quando eu converso com as famílias hoje sobre ordenar a vida, né, dos nossos filhos, dar ordem para a vida dos nossos filhos, a palavra dar ordem, ela causa problemas na gente, causa dores na gente. E ordenar, e dar ordem é ordenar. É você dizer a hora que ele precisa tomar banho, a hora que ele precisa ir para a escola. Então, a ordem é algo que precisa ser aprendido. Outra coisa que eu tenho, que eu gostaria de compartilhar aqui, é que a gente precisa se dar carteirada de dizer que pode falar não porque não para os nossos filhos. Por quê? Porque na época dos nossos pais, quando a gente ouvia não porque não, era um não porque não totalmente diferente. A gente não tinha voz, a gente não tinha espaços de escolha, a gente não tinha acolhimento. Então, quando a gente ouvia o não porque não e chorava, o que que eles faziam? A maioria deles faziam com a gente. Se você continuar chorando, eu vou lhe dar mais razão ainda para você chorar. Se você continuar chorando,
vai perder alguma coisa, né? Enfim, não tinha. Eu vou bater em você, você vai sentir dor para você realmente ver por que que você está chorando. Ou seja, não tinha acolhimento, né? Engula o choro, né? Muito bom, Larissa. Então a gente ouviu tudo isso. E hoje a gente pode dizer o não, por que não, né? Porque a criança tem muito espaço, a criança tem muita voz, a criança tem muitas escolhas, tem muitas coisas que a gente está explicando demais para elas e a gente está inflando a capacidade cognitiva, está dissociando da capacidade emocional e corporal dessa criança para acompanhar essa capacidade cognitiva dela, né? A gente está tendo hoje uma chuva de diagnósticos de HSD, de superdotação. Essa é a nova moda de diagnóstico agora, né? Então, a gente está tendo crianças que estão num universo cognitivo como nunca existiu: teatro, leituras, histórias, enfim, a atenção desse pai. E aí a gente está explicando demais. E por que que a gente está explicando para tentar convencer eles da nossa autoridade. A gente não quer usar autoridade, a gente quer que a criança entenda o porquê que eu tenho autoridade. Então, eu tenho dito assim: você tem todo o direito de falar não, porque não, quando você sente que o seu filho pergunta por quê de uma forma que ele não está aceitando o seu limite, quando você sente que o seu filho não vai compreender, né, o que ele está perguntando, o motivo disso. E você fala o não, porque não, e você acolhe esse choro dele depois. Então, você vê que é um não porque não totalmente diferente. Então, para mim, esse não porque não, ele ilustra um pouco essa confusão que a gente se perdeu e a educação, a disciplina positiva veio e a gente interpretou mal e muita coisa da educação respeitosa veio, de democratização das relações e etc. Isso entrou nas escolas, né, a democratização, que é maravilhoso, educação com projetos, mas enfim, a gente interpretou, principalmente a cultura brasileira, tudo isso de uma forma muito permissiva. A gente se perdeu muito nisso. E a gente precisa, eu brinco que a gente precisa remasterizar a autoridade, né? Não tem a remasterização daqueles filmes de Star Wars, né? Que já tinham sido gravados antes e não dá para regravar, e com a tecnologia de hoje a gente cria um filme quase novo. A gente precisa pegar a autoridade de antes, remasterizar com as tecnologias educacionais que a gente tem hoje e criar algo novo. Não é a autoridade de antes, mas a gente precisa dessa referência da autoridade de antes, porque a gente está patinando, perdido, principalmente, e aí voltando, né, ao que a gente já escutou na pós, principalmente esse é um discurso bem focado para a classe média e alta, né? Então, só lembrando desse contexto. Eu tenho algumas coisas que você conta, né, e que a gente vê quando a gente vai olhar o fenômeno, mas eu queria dar uns, assim, tipo, fazer algumas provocações, porque a nossa não foi a primeira geração que ouviu Engole o Choro. Ela talvez tenha sido a última, mas é a nossa geração, né? E aqui eu estou falando da galera 40 mais, 35 mais, 30 mais, né? Que ouviu isso. Mas a minha mãe também ouviu e não fez a mudança. Minha avó também ouviu e não fez a mudança. Minha bisavó, e eu estou falando de mulheres porque a gente sabe que a pauta do cuidado, ela é ainda hoje muito feminina, né? Então, assim, tem algo no campo social que fez com que isso que muitas gerações viveram passasse a não ser mais legítimo. Porque eu sinto, e aí eu estou falando no campo do sentir mesmo, não do campo do estudo, tá? Eu sinto que a gente está indo pela educação parental muito numa discussão de trauma, de desenvolvimento, e aí a gente se apoia no ACE, nos estudos da psicologia do trauma, né? E tem me explicado sempre pelo caminho da ferida. Mas, espera, então assim, o que aconteceu que a minha mãe não foi traumatizada para fazer a transformação? Então, ela não viveu essa necessidade de fazer diferente comigo.
Minha mãe sim, mas assim, de um modo geral, não teve essa passagem da geração da galera que nasceu na década de 40, 50 para a década de 70, 80, 90, né? Então, o que acontece aqui nessa geração de década 70, 90 que faz com que a gente comece a ter um outro modelo? Porque se a gente descola do social, eu tenho a impressão que a gente fica com respostas incompletas. Não quer dizer que elas sejam falsas, mas elas são incompletas. E quando eu olho para esse tempo histórico, em 88 a gente tem a Constituição Cidadã. Em 90 a gente tem o ECA. Aconteceu algo concreto no campo jurídico, que vem de um debate social, que começa a trazer repertório para quem nasceu. Eu tinha 12 anos quando teve o ECA, não existia o ECA no meu tempo. Não existia. Eu fui cuidada num modelo. Em 90, se diz, olha, o jeito que você foi cuidada, ele não está mais autorizado, queridona. Não está mais autorizado. Quando você tiver 35, você tiver o João, se avenha com o que a gente colocou, porque ninguém preparou ninguém. Eu nunca fui preparada para esse novo modelo. Que aí, assim, eu apanhei. E agora vem um discurso de quanto isso traumatiza. Aí eu começo a olhar retrospectivamente para a minha biografia e falar, porra, é verdade, assim, tipo, olha, desculpa, às vezes eu sou um pouquinho empolgada. Eu acho, olha a porra da escala Ace e eu performo 8 de 10. Eu falo, realmente, eu tive uma infância cagada. Tá, mas sabe, assim, tipo, e aí a gente começa a olhar retrospectivamente e ressignificar toda a nossa história e até desqualificar o cuidado dado e possível naquele tempo histórico. Então, esse é um ponto que eu acho que a gente precisa, eu convoco sempre a gente olhar o que estava acontecendo, né, quando nós nascemos ou estávamos nos constituindo enquanto criança e adolescente, né? Porque mudou, o mundo social mudou, o discurso jurídico ele tem um poder muito grande de transformação, porque ele impõe algumas coisas, né? E quando você fala da explicação a gente vai ter um dia com aula sobre diagnóstico, tá? E a gente vai discutir essa informação sobre altas habilidades, porque a gente tem subnotificação de altas habilidades no Brasil. Mas eu falo porque sou eu que vou dar aula para vocês, mas você me conta uma coisa muito interessante para a gente olhar, que a gente acha, não estou falando nós em específico, né? A gente, brasileiros, no mundo das redes sociais, que estamos vivendo desde ontem o ECA digital, né? Que a adultização ele vai numa direção única e exclusivamente da sexualidade. Quando Felca traz a perspectiva da adultização, se fala desse corpo infantil que é objeto de desejo e que é antecipadamente colocado nesse lugar de desejado e desejante, né? Mas tratar a criança num discurso de argumentação para convencer que ele coma arroz e feijão, na minha perspectiva, também é um processo de adultização. Eu fico lá conversando com uma criança que tem 2 anos para ela escolher o que ela quer. Tem um lugar de adultizar. Isso não significa não ouvir. Então, minha filha, Mel, que está com 9 anos, ela de fato tem uma aversão profunda a feijão. Ela não suporta, gente. Tá? Então, assim, somos vegetarianos. Feijão é uma fonte importante de proteína, mas ela não é a única. Então, eu ofereci. A bichinha não comeu. Ofereci de novo. A bichinha não comeu. Tem 8 anos que a bichinha recebe a oferta de feijão e ela continua firme no lugar dela. Feijão eu não como. Então, aqui em casa tem lentilha, aqui em casa tem grão de bico, tem outras leguminosas que provêm ela da mesma condição. Ela não está autorizada a não comer proteína. Sim, ela come comida, ela não come proteína, mas ela não está autorizada a não comer algo que seja importante do ponto de vista saúde ou daquilo que nós, enquanto família, com acompanhamento da pediatra, entendemos que é saúde.
Mas a gente tem fé. E assim, tem horas que é desesperador a gente ver a adultização que estamos fazendo com as crianças. Inclusive, com respaldo da educação parental, né? Com essa imposição, inclusive, da educação parental. Porque eu acho que às vezes a gente faz um discurso bem equivocado, né? Bem equivocado, que eu explico numa explicação. E como eu estou racionalizando a infância, que é muito corporal e depois emocional, né? Porque antes de tudo é corpo, uma criança pequena é puro movimento, né? E depois ela é pura explosão emocional. Como eu estou indo para o cognitivo, eu vou também criando uma expectativa de uma resposta cognitiva. Então, eu quero que eu instrua com todos os argumentos mais lógicos e científicos da vida. Às vezes tem gente que quase explica cérebro para criança, entendeu? E quer que a criança, a partir da explicação, responda assim: papai, era tudo que eu queria. Como é importante para mim comer feijão, eu vou comer de bom grado, feijão que eu odeio. Depois a criança vai jogar a porra do prato no chão e vai falar: não vou comer essa merda. Entendeu? E a gente fica: o que eu fiz de errado? Talvez a adultização seja o problema, né? Essa criança não está pronta para esse debate, né? Enfim, são os pontos que eu pensei aqui para trazer. Obrigada pela contribuição, André. Van, pode vir. Oi, pessoal, estou meio rouca, mas vou tentar colaborar um pouquinho. Inclusive, eu saí agora há pouco da aula, eu sou professora de educação infantil, e eu escutando a Carol falar, e o André, bom, o André já conheço ele de outros carnavais, né, André? Mas, assim, eu tenho um livro, eu já li um livro do professor Ives de Latarle, que ele fala sobre os 3 limites. Eu amo, é um livro fininho, acho que até está sugerido aqui no grupo, eu não lembro, mas é um livro que eu já estudei e eu sempre me lembro dele, porque a gente oferece para a criança 3 limites, 3 tipos de limites. Um deles é o que a gente quer que a criança consiga ultrapassar, porque senão ela não desenvolve. Ai, tá dando para ouvir, gente? Estou tentando falar. Tá, sim. Então, que limite que é esse? Eu tenho uma criança que engatinha, eu desejo que ela transporte, que ela passe pelo limite de engatinhar, senão ela nunca vai começar a andar. Então, só para ser bem simples assim. Então, são os limites do desenvolvimento. Alguns limites que cuidam da segurança, e que também são primordiais, e alguns limites que a gente acaba impondo para a criança. Então, acho que é bem legal esse livro. Depois eu posso compartilhar umas partes dele com vocês, se vocês quiserem, para a gente poder pensar sobre isso. E aí, pensando nessa questão da adultização, eu peguei uma turma esse ano de 4 anos e eu reconheço que eu estou chocada, porque eu nunca peguei uma turminha que não conhece, não tem quase nada de vocabulário, nada assim, e não conhece quase nenhum bicho. É a primeira vez em 8 anos na educação infantil. E aí, hoje, foi o primeiro dia que eu levei uma história. Então, eu levei uma história da velhinha Maluquete, que ela vai construir um balão para viajar e ela começa a colocar alguns bichos que querem entrar. Então, eu introduzi o tema dos bichos com isso. Então, falei do rato, as crianças conheciam, falei do cavalo, alguns conheciam, falei do boi, as crianças não conheciam. E aí, algumas falaram que o boi não faz o mesmo som que a vaca. E aí eu fico pensando, entendi, quer dizer, entendi mais um limite que eu tenho que ajudar as crianças a transpor. E eu levei um outro livro para falar de animal selvagem. E assim, o que eu quero contar não é a teoria que eu trabalhei, não é sobre os animais, mas é sobre esse ponto que a gente às vezes fica pensando, o que explicar e o que não explicar para a criança. Na minha sala, quando eu leio um livro e as crianças perguntam, o que é Ubiri? Eu vou explicar e as crianças abrem um olho desse tamanho e ficam atentas escutando o que é úbere, o que é a teta, entre aspas, da vaca, né? Que o bezerro mama ali. Então, assim, e as crianças amam explicações complexas.
Então, eu fico pensando, e quando, por exemplo, a gente não vai tomar lanche dentro da sala, ou a gente vai tomar lanche fora, eu explico para as crianças: crianças, deixa eu explicar o que vai acontecer. Hoje nós vamos tomar lanche na sala porque uma outra turma precisou mudar o espaço e a gente não tem aquele espaço. Então, nós vamos deixar a lancheira aqui, vamos lavar as mãos, vamos voltar e vamos tomar lanche aqui. Quase todas as crianças entendem e a gente consegue cuidar dessa rotina. Se eu não explicasse nada disso para as crianças e falasse: não, 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 todo mundo aqui comigo, não, todo mundo lá, e aí eu vou levando, eu sinto que as crianças ficam vem comigo, vem comigo, vem comigo, e elas não têm noção desse todo. E depois de ter estudado também com o professor Ives sobre os tipos de educação, então tem a negligência, tem a autoritária, tem a que explica, tem um outro nome, mas agora eu tentando respirar para falar e explicar, está fugindo o oxigênio do meu cérebro. Então, tem alguns tipos, ele sugeria 4 tipos de educação, e uma dessas é a educação que explica para a criança. Então, André, eu penso que um limite que a gente também tem enquanto adulto é o quanto a gente precisa e pode e deveria, e é legal e está confortável em explicar algumas coisas para as crianças. Porque eu vejo as crianças, às vezes, com o olho brilhante, absorvendo esse mundo também. Que se a gente não contar para elas, elas só vão fazendo as coisas sem ir tomando consciência. E eu reparo que crianças de 4 anos da minha sala têm uma consciência, gente, absurda, assim, é muito legal, muito legal. Mas tem coisas que eu falo: gente, isso aqui a gente não vai poder fazer. Eu até explico por quê, porque eu sou dessas, tá? Mas eu explico por quê, mas assim, eu não abro mão de algumas coisas, eu tô até explicando para elas entenderem um ponto de vista, mas não que eu esteja sujeita a abrir mão daquilo em qualquer maneira que elas venham conversar comigo, com qualquer argumentação, tá? É, desculpa, gente. Vanessa, só antes de alguém, acho que levantou a mão, você trabalha em escola pública ou privada? Eu trabalho numa ONG em São José dos Campos. Ela é um pouco privada e um pouco pública, porque a gente tem crianças que não têm condições para pagar e a gente tem crianças que têm. Então, a gente tem um pouco dos dois. Bom, quando você traz a questão da explicação, e aí depois de tudo que André trouxe, e Carol também, eu fico lembrando de algumas situações que eu já me deparei também. E aí eu acho que essa discussão é justamente sobre essas pontas, esses extremos, que é o não explicar nada, que vai fazer porque eu estou mandando e acabou, e o outro, que aí já não é o seu caso. Eu entendo que a sua condução ela é o que a gente busca desse equilíbrio, que é eu explico para entender o limite. Mas aquilo que eu não vou negociar, eu não vou negociar, sabe? E aí a outra ponta, que é o que André traz, e o que Carol trouxe também alguns exemplos, é essa explicação que é onde eu quero convencer, como o André trouxe. Ontem eu atendi uma mãe que nas terças-feiras eu fico presencialmente na escola que eu trabalho. E aí eu fui atender essa mãe porque a criança estava com uma questão na adaptação escolar. E ela trazia para mim que todo dia ela explicava, ela começava o dia já explicando que era importante ir para a escola, porque vai ser muito legal, e aí é nessa tentativa do convencimento. Até que o menino dizia, mas eu não quero ir hoje. E ele não ia para a escola. E aí é esse lugar. Não, você não tem o que escolher. Não cabe a você escolher se você vai ou não para a escola. Né? Óbvio, a gente precisa escutar a criança, a gente precisa saber por que que não quer ir para a escola, até por questões de proteções diversas para a criança. Mas não, ultrapassou esse lugar. Não é pela segurança, sabe? Então, e aí é nisso que a gente, enquanto educação parental, basicamente se depara todo dia com as famílias, que é hora, a gente mesmo, eu falo assim, no meu cuidado com a minha filha,
Se eu não estiver atenta, tem hora que eu tô, vem agora, não, deixa eu só terminar, não vai terminar nada, vem agora. E hora eu fico, sabe? Então a gente oscila também às vezes. E é essa busca por entender esse lugar, que é assim, tá, ouvi o que você tem para dizer. A resposta é não, e vai ser assim, sabe? Da gente estar neste lugar dentro dessa estrutura, firme, ouvindo a criança, mas ainda assim, a gente quem toma essa responsabilidade da decisão. Então, e aí sim, eu sempre faço esse meia-culpa da educação parental, que eu acho que a gente se comunicou errado, talvez algumas pessoas intencionalmente, outras não intencionalmente, mas tem muita família confusa de como achando que, por exemplo, porque eu estou dizendo você vai para a escola hoje e eu não vou negociar, isso já caiu no desrespeito, porque eu não estou ouvindo, nem falando fofinho e nem argumentando com a criança. E aí não percebe, por medo de traumatizar a criança, porque eu estou impondo uma decisão, eu traumatizo por outro lugar, que é eu estou botando ela num lugar que ela não dá conta de estar. Bom, primeiro, eu sou apaixonada pelo Ivo, ela tá aí, apaixonada por ele. Enfim, isso posto, feito meus 2 segundos de tietagem. Tem um outro autor, que não teve aqui, né, porque o Ivo era professor lá na USP, que é o Antonovsky, tem na nossa apostila também uma breve menção dele. Ele é um sociólogo que vai estudar a promoção de saúde, né? Então, o que faz as pessoas terem saúde e não o que causa doença, né? É uma outra perspectiva de olhar para isso. E ele vai chegar a uma conclusão que o que traz saúde tem a ver com um senso de coerência, né? E ele vai trazer, então, depois, quem quiser dar uma olhada, está na apostila de saúde, esse debate, né? Mas ele vai trazer uma perspectiva que esse senso de coerência se dá por saber fazer, saber como fazer e fazer sentido o que precisa ser feito. Né? Para mim, o limite da explicação está aqui. O que está para além dessa explicação, que é o explicar o que fazer, como fazer e dar sentido para o ato, ela é excessiva. Inclusive para a gente, quando a gente orienta a educação parental, sabe? Então, assim, e eu tenho falado isso muito, a Marina, a gente fala também entre nós e tal, quando eu vejo educadora parental explicando o cérebro da criança para pai e mãe, para além de fazer sentido porque aquela orientação, eu começo a achar, a gente não precisa fazer pai e mãe ser especialista de um tema que é da nossa referência. Eu posso trazer a referência no lugar de, olha, eu estou te orientando isso, por que isso? Né? Então, eu estou te levando para fora da sala, porque essa sala precisará ser usada. É só para você saber qual é o sentido de eu te tirar desse local. Não está em discussão aqui se você vai ou não. Essa sala vai ser usada e você tem o direito, porque você é uma pessoa íntegra e digna de saber por que eu estou te deslocando. Mas é no sentido de dar sentido, né? Enfim, e eu acho que a gente tem ido num tipo de violência não nomeada como violência, passivo-agressivo do convencimento. Eu falo fofo, falo baixo para convencer. E eu não sustento o meu lugar de autoridade, entendeu? Então, é um pouco nessa direção. Mas obrigada pela troca, muito boa. Eu me lembrei de um exemplo falando sobre violência que não é explícita, assim. Não sei se tu lembra, cá, de uma aula que Elisama contou, ou foi um podcast? Eu não sei, mas foi Elisama que falou sobre
uma pessoa que falou para ela, que disse assim, eu demorei a entender que a minha mãe era violenta e autoritária comigo. Então, dentro desse atendimento de educação parental, essa mulher não conseguia identificar como é que ela foi cuidada durante a infância. Ela achava que tinha sido de um jeito equilibrado, porque a mãe dela nunca tinha gritado com ela. Só que aí depois, muito tempo de terapia, ela disse que entendeu que a mãe dela é, era violenta com ela, porque quando ela errava, a mãe dela não alterava a voz. A mãe dela falava calmamente e dizia: Fulana, você não está merecendo receber o sobrenome que você carrega. Sem alterar a voz. Não tinha grito, não tinha ameaça física, mas a ameaça era no pertencimento, na identidade da pessoa, né? Então, nem era um pouco do que a gente estava discutindo, mas quando o Carol trouxe desse tipo de violência, eu me lembrei dessa história. Porque às vezes a gente se depara com situações que é cheia de ótimas intenções, mas que tá, tá implicado uma coisa ali nas entrelinhas que a gente precisa olhar. E às vezes a gente precisa trazer para a roda ou para o atendimento porque aquilo está permeando o cuidado, né? Hoje, afinal de contas, a infância é um chão sobre o qual a gente pisa a vida inteira. Todo mundo já está cansado de saber disso, mas não é à toa, né? Que a frase é um clichê, porque, de fato, pisamos a vida inteira. Pode vir, Lara. Ai, cadê? Meu Deus. Peraí. Peraí, gente, que eu sou muito aqui. Ah, tô falando já, né? Ai, eu sou muito burrinha digitalmente. Você falou isso aí, Ma, e eu passei agora por uma situação parecida na escola. A professora, ela usava o caderno para ameaçar as crianças do comportamento que ela achava que deveria ser adequado. Tinha um caderno na sala e ela escrevia e falava: Ah, fulano, seu nome está no caderno. E isso numa turma de 3 a 5 anos. Uma escola que trabalha muita coisa legal, uma escola que fala de machismo, racismo, várias coisas legais, mas que uma pessoa destoa, né? Está destoando. E ainda bem que foi na sala da minha filha, porque meu filho não conta nada, nada. Não adianta perguntar como foi a aula, não vai falar. Faz teatrinho com personagem. Não fala, gente. Já desisti. E aí ela relatou: Ah, mamãe, a professora disse que Esté não ia para o parquinho hoje. Mas por quê, filha? Porque ela não se comportou bem. Nossa, gente, aquilo me deixou louca, sabe? Hoje, inclusive, tem uma devolutiva com a escola para conversar. Não tem nada a ver com o tema, mas aí eu peguei um ponto e resolvi compartilhar. O quanto é perigoso também, né? De estar numa escola, mesmo que se desrespeitosa, mas uma pessoa não está alinhada com o propósito da escola e o quão pode causar, né? O quão mal pode causar uma criança. Aí foi a parte de eu explicar, né? Que eles não podiam negar o direito dela, que isso era um direito dela, da infância, que o comportamento adequado. Muitas vezes o adulto tem essa impressão do comportamento inadequado, mas tem coisas que é da própria falta de maturidade da criança, que o adulto está ali para orientá-los e não para tirar o direito deles, né? Outra coisa que eu queria falar também foi uma fala que veio em alguma aula, e essa fala ficou muito na minha cabeça. E aí eu vou repetir, para a gente. Tem um pouco a ver com a pergunta reflexiva, né? Qual o problema de ser autoritária no exercício da autoridade? Quando eu vi isso, eu fiquei um pouco incomodada, confesso, porque a gente discutiu sobre autoridade, autoritarismos, e a gente sabe que não são sinônimos.
Eu acho que essa frase me trouxe um estranhamento, porque eu sei que a gente tem necessidade de sustentar limites, né? Aqui em casa, como eu já botei lá até no chat, eu tenho o que é negociável e o que é inegociável. Então, não, a gente não vai fazer isso, isso é negociável, a gente vai fazer dessa forma. Ponto. Mas, mesmo entendendo essa necessidade de sustentar, eu tenho dificuldade realmente de compreender o autoritarismo compatível com o exercício da autoridade, sabe? Eu fiquei, não sei se eu me apeguei ao nome, não sei se foi uma fala que trouxe sei lá, a semântica não foi aquela. Enfim, aí eu resolvi trazer, porque quando eu vi a primeira parte dessa pergunta reflexiva, eu fiquei me perguntando, será que ele está pensando em autoritarismo e não na autoridade e hierarquia? Eu fiquei com essa dúvida na pergunta. E outra coisa também, eu fui uma criança que foi muito violentada. Minha mãe me batia, minha mãe me ameaçava, minha mãe fazia tratamento de silêncio, várias coisas. E eu só fui perceber tudo isso e o quanto isso causou traumas em mim na terapia com 28 anos. E às vezes eu me pego assim, e aí eu percebi que não era uma coisa que eu queria ser, que eu não queria dar para os meus filhos, antes mesmo de gestar. E aí eu percebo que às vezes eu tenho esse comportamento mais assim, incisivo, quando eu tô ali em um quadro da pressão social, sabe? Tá todo mundo te olhando, e aí eu reajo de uma forma mais, sei lá, de uma forma que eu não acho legal, que eu acho que não foi respeitoso com a minha criança, mas é como se eu achasse que as pessoas esperassem isso de mim. Mais ou menos isso. Claro. Várias coisas você trouxe, né? Eu vou começar de trás para frente, porque minha memória é ruim, aí eu vou falando e aí uma coisa vai puxando o outro. Mas quando você traz, primeiro isso que você traz, né, da pressão das pessoas, eu tinha muito isso, não sei quantos anos tem. Ah, você disse, né? De 3 a 5 anos. Sua filha tem. Quando minha filha era menor, eu sentia muito isso. Então, o que eu fazia era pegar ela e sair de cena. Eu ia para um lugar onde eu pudesse, pelo menos, me concentrar ali, eu e ela. Porque eu sentia essa pressão de algumas pessoas da minha família na época, de esperar que eu fosse mais responder como eu fui cuidada e como eles mesmos entendiam que era para cuidar. Então, e sair com uma P eu já resolvia. Vocês sabem, aqui a gente chama que bater é P. E aí, então isso é uma coisa. Quando você fala sobre qual o problema de ser autoritário para exercer a autoridade, eu me lembro de uma cena, que é da minha filha, quando ela tinha ali 2, 3 anos até, aconteceram algumas vezes, de que, e aí eu trago isso em alguns atendimentos, que às vezes esse equilíbrio, né? A ideia da condução respeitosa, ela é um equilíbrio entre firmeza e gentileza. Já ouvimos isso, não é? Só que às vezes a gentileza está no porquê daquele meu limite. Então, a cena é: eu tinha horário de trabalho, e aí a minha filha não queria entrar no carro e ficar na cadeirinha, queria ficar solta. E aí eu não tinha tempo de negociar, dizer, filha, porque é a sua segurança, eu não vou abrir mão da sua segurança. E nem dava tempo de trazer ela para um lugar de calma para eu conseguir colocar ela na cadeira. Eu tinha compromissos. E nem eu ia chegar atrasada nos meus compromissos. Então, a cena era ela fazendo força para não ficar lá e eu colocando ela lá, à força. Eu estava literalmente empurrando ela para prender ela na cadeirinha. A cena não é bonita. E se eu não estava sendo autoritária ali, eu não sei quando é que eu estou sendo mais. Eu sei, eu caio no autoritarismo fácil, mas a cena era de autoritarismo. Eu estava
colocando ela no meu tempo, do jeito que eu entendia que era, ali na cadeirinha. Mas eu não ia negociar. O porquê do meu limite é onde estava é, a gentileza dessa cena, que é eu não abro mão da sua segurança. Não cabe a você dizer, eu quero ir, eu não quero ir, eu não acho legal. Eu entendo. Veja, não era uma coisa que era desconfortável, assim, tinha espinho. Não, não era. Tava suja. Não era isso. Não, era só que ela não queria porque ela queria ir solta. Porque, de fato, ir solta, desculpa, ir solta no carro vai ser sempre muito mais legal do que ir presa ali na cadeirinha. E eu não ia abrir mão. E eu precisei, sim, ser autoritária e exercer a minha autoridade naquele momento. Porque eu não havia tempo para. E veja, se eu tivesse ficado lá tentando convencê-la, eu teria sido respeitosa. A começar comigo, não, porque eu ia chegar atrasada no meu compromisso. E quando uma relação não é respeitosa com alguém, essa relação, ela simplesmente não é respeitosa. Porque se para eu ser respeitosa com Carol, eu preciso ser desrespeitosa comigo, a nossa relação não é respeitosa. Então, às vezes vai precisar. Às vezes a criança quer fazer, sei lá, tomar o detergente. E aí ela vai se esgoelar e a gente não vai continuar deixando, sabe? Então, às vezes vai ter que ser mesmo. E aí, nesse caso, eu não vejo problema. Mas posso, antes de você comentar dos outros dois, fazer só uma ponta? Pode já entrar, que eu já esqueci os outros. Tá. Então, eu vou fazer uma ponta nesse que a Ma trouxe, que eu acho que assim, ó, e eu tenho discutido isso em vários lugares, né? Quando a gente foi construir essa ideia de estilos parentais, então, originalmente a gente tinha 3 estilos: o estilo autoritário, o estilo permissivo e o adequado. Eu vou chamar ele de adequado porque tem um monte de nome, tá, gente? Com o tempo, a gente foi avançando no entendimento que, para além do permissivo, existia algo ainda mais nocivo, que era o negligente. Mas no campo do autoritário, a gente ficou parado no autoritário. Existe uma diferença entre o que Marina conta, e que pode ser lido como autoritário, e o que poderia ser uma interpretação abusiva ou violenta. Marina não espanca a filha para colocar o cinto. Ela sim usa da força física necessária para a segurança, mas existe uma diferença. E neste caso de um espancamento, de uma violência física, é o caso dos outros responsáveis pela criança. E vamos lembrar, responsável pela criança, família, Estado, sociedade, intervir. Porque a Marina não tem mais condições hierárquicas de fazer o seu papel. Ela perdeu a condição de responsável. Né? Então, e eu acho que a gente não tem isso como nomeado. As palavras importam também. Né? Então, ao não ter isso, qualquer condução que parta de algum tipo de força, e não só a força física, é lido como inadequado. E às vezes é necessário dentro do contexto. Então, tem um estudo, eu não lembro se foi feito na Inglaterra ou Portugal, porque eu li a partir de uma aluna nossa aqui da pós, que fez um trabalho lindo sobre estilos parentais, que em alguns contextos violentos era Estados Unidos. Então, eram bairros americanos que existia violência urbana, tá? Nesses contextos, a condução que nós nomeamos como autoritária é a mais protetiva, considerando uma hierarquia de direitos, sendo o direito à vida o mais importante. E, às vezes, para preservar o direito à vida ou à educação, eu preciso de autoritarismo. Então, acho que um pouco aqui. Mas quando a gente mistura autoritarismo com violência no lugar do abusivo, perdemos um pouco a condição de debate.
Então, essa era uma coisa que eu queria complementar. A outra lá, você traz uma coisa muito importante, e isso é um sinal de atenção para a gente, porque esses fenômenos, eles escapam da nossa experiência. Assim, a nossa condução depende de contexto. Diante do olhar inquisidor da família, da escola, eu não consigo sustentar muitas vezes aquilo que eu acredito. Então pensa, se a gente está numa sociedade, é o que eu falei no começo da aula, né, que hoje entende que não pode bater, imagina quem estava numa sociedade que filho se criava na base da vara. Então, assim, tem uma coisa que não dependia só do meu pai, da minha mãe conduzir certo. Existia uma cultura que entendia que os corpos infantis precisavam ser disciplinados a partir da força física. Então, a gente tirar os adultos que nos criaram do contexto em que eles viveram é muito violento da nossa parte também, né? Então, acho que era um pouco para falar disso. E aí, vou para a terceira, porque eu acho que conecta. Nós, da educação parental, a gente tem uma responsabilidade muito grande e muito difícil, né? De ter paciência com quem não chegou. E assim, ó, a coitada da professora não teve repertório, gente. Ela tá fazendo de um jeito que a gente já teve repertório para dizer que não é bom. Mas a pobre da coitada tá se havendo com um bando de crianças, e mesmo na escola pública ou privada, ainda falta repertório. Então, assim, a gente vai precisar não autorizar condutas que são inadequadas, não passar o pano em cima de condutas que não são boas, mas ser pacientes no sentido de entender que somos uma geração de transição e que teremos que caminhar juntas para que essa transição seja possível para todas, né? Eu entendo o lugar que você trouxe, tá? Estou te convidando num outro lugar, porque especialmente com o pessoal que está no chão da escola, tá? O que nós, enquanto sociedade, temos feito com as professoras desse país é desumano. Desumano. Então, assim, ó, a professora tem que saber sobre pauta racial, pauta de gênero, pauta de inclusão, educação respeitosa, tem que tudo isso sem apoio das escolas particulares que não pagam a formação, sem o Estado que não paga a formação, sem apoio de ninguém, elas estão se lascando, elas estão adoecendo. E elas não tiveram uma educação pessoal respeitosa. Não, assim, não tem da onde tirar leite de pedra, gente. Está muito cruel a exigência para a escola, muito cruel. Se a gente não for colo para a escola, não seremos colo para a família. Porque escola e família são a área de prevenção de violência. E a gente precisa muito olhar com amorosidade para esse grupo. Vem lá. Sim, aí complementando, eu contei uma parte e não contei o restante, né? Aí eu fui entender o contexto daquela professora. E a minha queixa, na verdade, é mais para a escola, a direção, do que a professora em si. Aí eu entendi o contexto. A professora está com 18 alunos, a professora tem ela e só mais uma, tem alunos novos. E aí eu falei com a direção, falei, não, mas aí a professora está sem repertório, ela é humana. Até a gente às vezes se pega controlando, fazendo de um jeito que não dá conta, às vezes está cansado. Ah, mas vai, deixa fazer isso, sabe? E aí foi o que a escola falou. Eu falei, não, gente, mas a professora precisa de uma pessoa a mais, principalmente se a sala não está normalizada, né? Então, é uma parceria realmente, cara. Eu concordo plenamente com você, concordo que é isso que a gente faz realmente, né? Uma parceria escola-família. E não apontar, mas a ponto de, ó, isso aqui não foi legal, mas como é que a gente pode ajudar a professora do outro lado, né? Qual é o processo que a escola vai fazer para ajudar ela a ter repertório, né?
Inclusive, eu até sugeri, não, acho que essa escola está precisando de educadora parental, porque a rotatividade está grande de professores e não dá tempo deles treinarem as professoras para educar de forma respeitosa e todas essas pautas aí que você trouxe. Mas é isso, é uma parceria, né? Não adianta exigir e também não entender. Ó, não foi legal isso que ela fez, mas assim, por que ela fez isso, né? Entender. O bom foi que a professora assumiu realmente, falou que fez isso e disse: gente, eu tô sem escolha. Eu não estou dando conta. E aí, o bom é que ela falou, né? E agora a gente, como família, cobrar também da escola que traga mais uma pessoa para o time, para ajudá-la, enfim. Aí foi isso, só para finalizar. Eu acho que existem formas muito explícitas de fazer exigências, e existem implícitas, sabe? Então, quando a escola quer que ela dê conta de 18, e a escola não dá nenhum suporte, ela vai atender aquilo que ela está sendo exigida, dê conta de 18. Mesmo que para eu dar conta de 18, eu tenha que ser violenta com esses corpos infantis. Então, a instituição, sim, e a instituição. Gente, assim, ó, eu tenho amiga que é dona de escola infantil, tá? Ela é dona da escola infantil. E a gente do lado de cá, que paga a escola, a gente tem uma ideia que nem sempre é real. As maiorias das escolas, que não são esses grandes conglomerados, tá? A conta fecha muito apertadinho ou nem fecha. Então, sim, a própria dona da escola está pressionada dentro de um modelo capitalista de sobrevivência, né? Toda essa dinâmica, meus filhos estudam numa escola associativa, estudaram em outra escola associativa, e eu sempre me envolvi muito com os números da escola. Então, mas esse modelo, né, de fechar as contas, ele põe uma pressão gigantesca. A gente olha o orçamento público da educação e é difícil para a gente entender como a conta não fecha. E não estou falando da corrupção, enfim, mas assim, educação é algo custoso, porque assim, eu sou profunda defensora de tirar essas porcarias de eletrônicos da escola. Não estou falando só dos celulares que as crianças levam, estou falando que a escola coloca, tá? Eu detesto profundamente. Que tem intenção de baratear o professor, mas educação se faz na troca com gente, né? Se faz no eu com o outro encontro, sabe? Encontro é o eu com o outro. Então, assim, se faz no encontro a educação. Então, ela é cara. E o modelo social, econômico, capitalista, neoliberal, ele fragiliza demais essa lógica, essa construção que permite o tempo, né? A gente, eu não sei quem conhece aqui o trabalho da Pickler. Vou contar muito brevemente um pouco que eu conheço, tá? Eu não sou uma profunda conhecedora de Pickler, mas eu conheço pela questão da psicologia. Mais ou menos na década de 70. Então, a Pickler, ela foi uma mulher de boa formação acadêmica, filha de família judaica, na Hungria, né? E que ficou escondida dentro de uma família no período nazista, enfim, mas que teve como formação de origem a ortopedia infantil. E ela, no primeiro estágio que ela fez, ela foi para uma clínica onde a regra do manejo era todo o procedimento precisa ser feito sem a criança chorar. Então, ela teve um orientador que trouxe essa perspectiva. Bom, a Pickler, então, vai viver esse período e ela é médica, pediatra, ortopedista infantil, e ela, na volta, no fim do nazismo na Europa, ela vai ser chamada para cuidar de crianças institucionalizadas. E diferente dos abrigos que existiam pela Europa de um modo geral, o abrigo da Pickler, ele dava muita independência para as crianças, para que eles construíssem autonomia, e existia um encontro
um para um entre o adulto e a criança cuidada. Diferente dessa coisa massificada que se fazia e tal, que foi profundamente estudado, por exemplo, pelo René Spitz, né? E na década de 70, a Europa tinha um problema seríssimo com essa população órfã e as institucionalizações, e eles vão fazer um levantamento de o resultado dos modelos de institucionalização do que aqui hoje no Brasil é o SAICA, né? E quem seguiu a metodologia que a Pichler fez, e que eu resumi muito brevemente aqui só para dar um ensejo, tinha um prognóstico de saúde física, mas principalmente de saúde mental muito melhor. Tanto que o processo Pichler foi considerado pela ONU o modelo ideal de instituição de acolhimento. E ali, uma das coisas que tinha era uma pessoa para cada 4 crianças. Então, numa turma com 18, eu precisaria ter 5 ou pelo menos 4 para eu chegar num modelo que permite para crianças dessa idade, tá? Então, a gente está falando eu sei que seriam crianças de educação infantil. A gente precisaria de 4 pessoas. Isto não é financeiramente viável no modelo capitalista. Não tem como. Assim, o que a gente vai ver como política de Estado aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, escola pública, são 24 crianças por sala, com uma professora e uma DEB, uma assistente. Gente, isso é inviável. Inviável. Escolas particulares você tem 18 e a gente vai entender que é uma turma pequena. Então, tem uma questão de sobrecarga e de estrutura social que inviabiliza o cuidado respeitoso. Assim, eu venho estudando, particularmente o meu mestrado é sobre violência contra crianças e adolescentes, e eu venho estudando sobre a violência, né? E muitas vezes a violência que a gente enxerga, que é essa da professora, e eu estou usando só esse exemplo, tá lá, é só um exemplo mesmo, ela é mais do que uma violência, ela é um instrumento de uma violência maior que é o sistema capitalista. Isto gente, ou a gente começa a se dar conta disso e busca alternativas. A gente não vai mudar o sistema capitalista nessa geração, entendeu? Eu tenho a vantagem de acreditar em reencarnação, então eu espero que a gente comece esse movimento e quando eu encarnar de novo já esteja outro sistema. Eu só vou se me beneficiar na próxima encarnação. Mas, é assim, gente, de verdade, a gente não vai mudar o capitalismo agora, mas se a gente não começar a fazer algo, também não vai acontecer nada, sabe? Então, algum movimento de rachadura a gente tem que produzir, porque senão vai dar muito ruim. Enfim. É impressão minha? Ah, não, achei. Pronto, vem, Amá. Falei demais, né? Perdão, amada. Não, senhora, fique em paz. Eu vou trazer, porque quando você falou, Cá, sobre violência e contexto, eu me lembrei desse texto. Não sei quem já leu esse livro, da Viola Davis. É uma autobiografia, mas ele poderia ser um livro para educadores parentais, porque tá o tempo todo ela fala sobre a infância dela, sobre as relações familiares dela, sobre a importância das políticas públicas, enfim. E ela, na infância, era uma menina que a família dela vivia em situação de extrema vulnerabilidade social e financeira. Pode, Lari? Pode? Puxa aí esse carro. Ó, tem uma parte que ela vai contando na infância dela que ela todos os dias que ela saía da escola, ela era perseguida por um bando de meninos que batiam muito nela. Porque ela era uma menina negra, retinta, e ela tinha a pele mais escura da turma inteira, tá? Aí a mãe dela perguntou assim: o que é que aconteceu com você? Mamãe, aqueles garotos na escola querem me matar. Eles me perseguem todo dia depois da aula.
Depois de esconder por meses, enfim contei a ela meu trauma diário. Vala, a pronúncia sulista do meu nome. Não corre mais desses filhos da mãe. Tá me ouvindo? Quando o sinal tocar, você vem andando para casa. Se eles mexerem com você, acabe com eles. Com acabar com eles, ela queria dizer espetar. Mas se você já viu uma agulha de crochê, entende que minha mãe estava apenas sendo ética. Elas não são nem um pouco afiadas. Ela me deu uma e me disse para guardá-la no bolso. Era de um azul brilhante. Não volte aqui choramingando por causa desses garotos, eu vou te dar uma surra. Ela falava sério. Aquela era uma mulher mãe de 6 filhos. Ela não tinha tempo para ir à escola todo dia e lutar nossas batalhas. Precisava muito que eu soubesse me defender, mesmo que tivesse que me ameaçar para que eu reagisse. Então, se a gente não olhar contexto, a gente não vai conseguir enxergar essas famílias. E aí a gente vai dizer: não, não pode. Não pode dizer para reagir batendo. E você vai ameaçar dando uma surra para a criança que já está apanhando na escola. Mas a gente precisa olhar, sabe? Essa era uma mãe que ela estava sofrendo inúmeras violências. E aí ela precisava dar à filha a coragem e o repertório para conseguir se defender ali daqueles meninos na escola dela. E aí eu sempre fico com essa história, tanto para lembrar desse contexto quando a gente vai olhar para as classificações do jeito de cuidado, né? Como também, e aí guardando as devidas proporções, tá? Juntei com a história que Lari conta, e aí também, Lari, num contexto já até 5, 6, 7 anos, da turma da escola da minha filha, que estavam dizendo, porque a professora muito autoritária, o jeito que ela fala com as crianças, ela já chega mandando, falando, e as crianças estavam querendo fazer uma lojinha eles faziam desenhos e vendiam os desenhos entre eles, e o dinheiro era uma folha de papel em branco. Então a minha filha todo dia chegava: mãe, eu tenho que levar 2 folhas de papel para a escola, porque eu vou comprar coisas na lojinha. E aí, não sei por que, a professora disse que não era mais para fazer essa lojinha. E aí os pais no grupo: vamos falar com a professora, qual é o problema? As crianças fazendo o brincar livre, não sei o que. Eu disse: gente, a gente não vai falar com a professora. Quem tem que falar são as crianças. Minha filha, você quer brincar de lojinha? Quero. Então você vai falar com a professora. Por que eu não posso brincar de lojinha? E se a gente fizer assim? A gente precisa também dar às nossas crianças o repertório de autonomia minimamente ali. De novo, guardando as proporções. Eu não estou comparando o assunto que eu li no livro com o de Larissa ou com o meu na sala de aula. Só que foi me puxando o gancho da gente também trazer para as nossas crianças: ó, esse daqui você dá conta de resolver. Não é aqui você vai tomar as decisões da casa, mas esse daqui toma. Esse você consegue resolver. Para que a gente também não fique só policiando as relações das nossas crianças o tempo inteiro. Isso, Lara, um pouco isso também. Pode vir. Venha, Fran. Oi. Voltando, eu queria só falar uma coisa super importante disso que a Carol falou. Carol, e do que a Marina também trouxe. Eu acho que, eu espero que quando você reencarne, realmente as coisas tenham melhorado. E acho que para isso realmente a gente precisa fazer alguma coisa. Então, eu penso que a vida das professoras não está fácil mesmo. E eu acho que a gente também tem que pensar de uma forma acolhedora de como essas professoras também podem aprender, de que é uma coisa que a Ivone Laborda trabalhou num curso que eu fiz com ela muitos anos atrás, que é assim, como dar uma coisa que eu não recebi.
isso é disruptivo para a gente. Como que eu vou dar uma coisa que eu não tive? E aí a gente tem que fazer esse trabalho mesmo que a gente está fazendo aqui, para a gente poder entender outras perspectivas e conseguir quebrar ciclos mesmo de violência, às vezes, que a gente viveu, e entender que a criança vai aprender a respeitar, isso é da educação moral, também tem a ver com o professor Ives, quando ela for respeitada. E isso é muito difícil, porque a gente tem construído para a gente, nessa geração 30, 40, 50 a mais, que respeito tem a ver com submissão e com obediência. E não é isso que é respeito. Então, quando a gente vai fazer formação para professor, às vezes já aconteceu comigo da gente chegar e falar algumas coisas, o professor fala assim, mas quando eu era criança eu tinha que respeitar. Agora chegou a minha vez. E aí agora eu tenho que respeitar a criança? E aí você vai conversar com esse professor para entender da dor que ele está falando, de onde que ele está falando. E aí a gente precisa ajudar ele a desconstruir que para gente, se a gente é educador, educador, como diz a Madalena Freire, né, de educador até a nossa. Então, se a gente é um pouco educador, a gente vai ter que nos ajudar a nós mesmos a entender que algumas dores que a gente viveu, a gente não vai conseguir jogar para a próxima geração, senão elas vão continuar feridas, e a Carol vai ter que reencarnar muitas vezes. Então, eu acho que a gente precisa pensar no que a gente precisa fazer. Então, eu, assim, do meu lugar, né, de onde eu tô, eu sou veterinária na minha primeira formação, acho que eu já escrevi lá no negócio. Mas eu acabei indo para a educação quando meu filho, meu primeiro filho, que hoje tem 25, foi para a escola e eu fiquei horrorizada de ver algumas coisas. E eu parei e falei, nossa, eu preciso ir para a educação. E eu acabei indo para a educação. E aí eu fico pensando com uma mãe, né, que o filho dela estava estudando comigo ano passado, e ela virou para mim um dia e falou assim, ele estava numa outra aula, né, na chegada, foi meio conturbado, e ela falou assim, ele não quer ficar. Que eu faço agora? Eu vou levar ele. Aí eu olhei para ela, você pode levar ele? É isso que você quer? Ela falou, não, eu queria que ele ficasse. E eu falei assim para ela, eu vou pedir para você confiar em mim, eu vou te falar o seguinte, você vai falar, e isso na frente dele, tá? Eu me senti muito aquelas Dani, assim, sabe? Eu falei assim para ela, olha, você vai se despedir dele, você vai falar para ele entrar na aula, aí você vai levantar e vai poder ir embora, e eu vou segurar ele no colo. Ele vai chorar, mas eu vou acolher ele e depois ele vai ficar bem. Você acredita nisso? Ela assim, eu acredito. Ela, eu posso levantar? Eu falei, quando você se sentir bem. E ela levantou, falou tchau para ele, virou as costas, foi embora. Ele entrou na minha frente, ele entrou, virou para ela. Eu segurei ele assim, acolhi, eu não segurei, eu acolhi ele. E ele falou assim, mamãe. E ela saiu e foi indo embora. E eu entrei no corredor. E aí eu até escrevi depois na agenda para ela. Falei, olha, e para me contrariar, ele nem chorou. Aí ela respondeu, Vanessa, eu vi que ele nem chorou mesmo. Eu falei, então, às vezes a sua necessidade de apego também é difícil para ele desapegar, né? E isso foi uma mãe que a gente trabalhou assim o ano todo. Essa questão do acolhimento da mãe, porque tem algumas crianças que chegam na escola, as mães violentadas e as crianças violentadas por relações difíceis. E elas chegam sem confiar, né, na adulta que tá recebendo essa criança. Então, a gente tem que ter um trabalho. A gente que já se trabalhou e continua se trabalhando, tem que ter um trabalho de explicar para essa mãe o que aquela criança também precisa e o que eu posso oferecer para a criança e para a mãe. Para a gente ir construindo um ambiente onde a mãe pode confiar na gente, um ambiente respeitoso. Então, eu acho, Carol, que a gente precisa fazer os dois exercícios. As professoras estão sobrecarregadas. A gente recebe criança com TEA, criança com TDAH, criança com altas habilidades. As crianças são colocadas, a gente não tem uma formação, a pedagogia não dá formação. O mundo atual não dá formação, as escolas não dão formação. Então, se a gente não se acolhe enquanto professora, uma faz um curso de uma coisa e passa para outra, a outra faz de outra, porque eu resolvi criar no grupo da escola, que a gente tem só das professoras, um espaço para troca.
Então, se a gente não faz isso, a gente não consegue dar conta da escola, das demandas que a gente tem, e a gente não consegue ajudar algumas famílias que também precisam de acolhimento e desse apoio de como fazer. Então, é só eu queria compartilhar isso. Tá bom. Obrigada. Vem, Obrigada. André. Eu vou dar meu espaço para a Milena, porque eu já falei, aí depois eu falo qualquer coisa. Obrigada. Então, eu só queria é, dar uma opinião polêmica aqui, ou colocar uma situação, eu queria ver a opinião das outras pessoas. Um dos meus filhos, ele é autista grau 2 de suporte, e eu odeio a escola regular para criança com necessidade especial. Eu acho que é um crime com os professores, é um crime com as crianças, todo mundo é prejudicado. Eu sei que o meu filho atrapalha a aula das outras crianças, as outras crianças atrapalham o meu filho, e se eu pudesse tirar, eu tirava. Eu não tiro porque eu sou obrigada a manter ele na escola e eu não vejo a escola hoje, né? Ele tem 11 anos, como uma. Eu não vejo propósito ali, porque ele já aprendeu a ler, a escrever, contas básicas, ele sabe. E assim, o que isso vai melhorar na vida dele? Por mim, ele ficava na terapia o dia inteiro, que ele aprende habilidades sociais, que eu acho que vai ser muito mais importante para a vida dele. Mas enfim, era só minha opinião polêmica, que eu acho isso péssimo, eu acho que não existe inclusão no Brasil, os profissionais não estão capacitados. Isso que meu filho estuda numa escola que tem quase 70 crianças de inclusão, eles têm um programa de inclusão muito bom, mas ainda assim eu acho que não é o ideal. E as outras escolas, então, pelo que eu escuto das outras mães, assim, é um caos, é um sofrimento para todo mundo. E assim, o nosso governo, ele empurra a goela abaixo essa inclusão que não existe. E eu, como mãe atípica, eu sofro com isso, sofro muito, porque eu sei que sobrecarrega professor, sobrecarrega criança, sobrecarrega todo mundo. Na sala do meu filho tem ele, mais um outro menino autista e mais uma menina que tem paralisia cerebral. Cada um deles tem um acompanhante terapêutico. Então, assim, é uma sala lotada de gente e isso estressa demais. Então, não sei, eu queria ouvir a opinião de vocês sobre isso. Quem vai dar a aula sobre esse assunto sou eu, tá? Ah, A gente vai ter uma aula dedicada a isso quando a gente falar sobre comunidade escolar. Se a gente abrir essa porta hoje, a gente não vai fechar, porque esse assunto é intenso e necessário, né? Mas ele não tem uma resposta. A gente vai sair com muitas perguntas e nenhuma resposta, né? Talvez a gente saia com um desejo, não todas, mas em todas as turmas aconteceram, porque é a terceira vez que eu vou dar essa aula, e sempre trazendo coisas novas, porque coisas novas acontecem no mundo, nas pesquisas e tal, mas muitas saíram com o desejo de se aprofundar no estudo, né? Porque uma aula de 1h30, e eu não consigo fazer em menos de não consigo fazer em 1 hora, gente, vai ser 1h30, pelo menos, tá? Não dá conta. Mas a gente vai conversar muito sobre esse assunto lá. Então, eu vou te pedir para trazer isto no plantão, aquilo que não ficar resolvido na aula, quando a gente tiver o plantão de comunidade escolar. Eu sei que a gente falou bastante de escola hoje, mas este ponto específico a gente tem uma aula dedicada e sou eu. Então, eu posso me comprometer de que esse assunto vai ser abordado, tá bom? tá bom. Ótimo, obrigada. Nada. André? Lembrado esse plantão que é sociedade e família, não é isso? Me corrijam. Sim, o plantão de hoje a gente assim, ó. O plantão, ele tem a intenção da gente poder falar das aulas que a gente teve. As perguntas sempre podem circular, tá? Então, vocês não estão impedidos de trazer perguntas de aulas anteriores, porque, enfim, hoje vocês não vieram. A ideia é, assim, a gente priorizar as perguntas que vierem daquele grupo, mas o que nos orienta é o formulário de pergunta, né? Eu tenho orientado, e a gente tem uma pergunta também ali, que também fala de comunidade escolar, e a gente vai ter um módulo inteiro, mas é outro ponto do comunidade escolar que veio no formulário, então a gente vai orientar para esperar um pouquinho, porque também vai vir resposta. Então,
Sim, a gente pode falar de família e sociedade, a gente pode falar de relações familiares, que foi o módulo anterior, né? A gente está no segundo módulo, o primeiro foi relações familiares e agora família e sociedade. Eu Mas, pergunto, desculpa, ah, Bárbara. Eu pergunto só porque eu quis compreender que a gente está falando de escola porque é a interseção, né? Então, sim, família, sociedade, a interseção, aí já chama para esse ponto da escola, né? e o próximo E módulo é comunidade escolar. Então, assim, entendi. porque como eu sei o currículo, eu sei que a gente vai ter 3 professoras para este debate específico, porque este tema é impossível de ser, assim, só para vocês terem um cenário, assim, acho que é meio consenso no Brasil que um dos nomes de referência no nosso campo é Jane Austen, né? Ela é uma referência, goste a gente da disciplina positiva ou não, tá? Eu estou falando como alguém que pensou essas relações. Jane Austen, que começa com família, chega em escola. Não tem como a gente não olhar para a escola também. Se a gente está pensando educação parental como um campo de cuidado respeitoso e preventivo de violências, a gente vai precisar olhar para essas duas instituições, família e escola, necessariamente. Todo mundo que continuou pesquisando e olhando, que não se acomodou, chegou no lugar de pelo menos escola a gente vai ter que abordar. Acho que tem que ser todo mundo, mas no mínimo, família e escola, a gente não consegue evitar. E aí a gente tem 3 professoras, eu sou uma, e eu que vou dar essa parte da inclusão, numa aula de 1h30. Não resolve o assunto, mas abre a porta para a gente discutir. Então, por isso que eu falei para mim, para segurar essa pergunta, porque talvez a pergunta já tenha alguns contornos. Certo? Certo. Eu fico ainda que essa discussão de escola, né? Ela é um passinho adiante e está interligada com aquilo que é pessoal e político, né? Aquilo que está no campo do Uhum, privado e aquilo que está no campo coletivo, a escola como o primeiro espaço de uhum, interseção entre esse individual e coletivo. Mas eu confesso que talvez eu fique até o final da pós, eu não sei, que eu fico brigando ainda com o nascimento da educação parental. uhum, Porque é como se a educação parental, a orientação parental, tivesse nascido de uma falha desse campo privado com esse campo coletivo, né? Ou seja, de uma falha, vamos chamar aqui do campo privado que cuidavam disso, né? Da psicologia infantil, com a falha da educação, né? Que não deu conta de se atualizar e de se transformar e de se reinventar com as necessidades atuais, né? Então, eu fico com a briga com esse nascimento, porque a gente vai ficar, e eu acho que a psicologia também vem dessa briga, né? A própria psicologia escolar, eu tinha uma professora que ela sempre perguntava isso quase toda a aula, né? Qual é o papel da psicologia escolar? Né? Assim, como é que ela entra nesse ambiente? Que cuidado ela precisa ter para não ser um ambiente clínico? Enfim, a gente precisa ir na gênese, né, da educação parental para entender que buraco a gente se meteu, uhum. né? E eu E posso te eu, contar um sim, pouco, assim, eu posso te contar um pouco dessa gênese, né? E é por isso que em algum momento eu faço questão de anunciar a mudança de paradigma jurídico, tá? Então, a educação parental, ela nasce de um debate de muitas áreas, mas ela chega em território nacional com o primeiro impulso após a Lei Menino Bernardo. Então, a educação parental, ela finca pé no Brasil com o primeiro curso que vai ter, e é um curso curto, de um fim de semana, em 2015. Menino Bernardo chegou em 2014, teve um amplo debate sobre a questão da palmada, diante do óbito de uma criança espancada no Brasil. Então, houve uma mobilização nacional para falar sobre práticas de coerção,
para a disciplinarização, e a partir daí começa a vir um fluxo que já vinha de fora sobre tecnologia social de cuidado. E esse debate ele vai acompanhar um longo percurso dentro da tradição de direitos humanos universais. Então, um pouco antes de 48, a gente começa a ter discussões sobre o direito à vida e o direito à integridade de crianças. A gente vai ter em 27, eu tenho aqui tudo anotadinho. Em 1927, a primeira legislação no mundo que vai falar de direito de criança, ainda com várias questões. A gente vai caminhar enquanto humanidade e vai chegar à conclusão em 48, o ano que a minha mãe nasceu, né? E vai dizer, minha mãe nasceu em 47, meu pai de 48, e a gente vai dizer que somos dotados de direito desde a nascença, mas a gente ainda não vai reconhecer a criança como um ser de direito. Vai levar mais um tantão de tempo até que a gente tenha a Declaração de Direito da Criança Internacional. Então, a gente tem o ECA em 88, a Declaração do Direito da Criança em 89, o nosso ECA em 90. Então, tem uma tradição de debate, André, que está acontecendo em cima da legislação, mas a legislação ela também acontece a partir de uma mobilização política e social. Sem que tivesse morrido o menino Bernardo, a gente não teria chegado na lei do menino Bernardo. A gente não teria colocado em cena, não dá mais para a gente ficar calado diante de crianças apanhando. Porque algumas é só uma palmada, uma chinelada, uma sentada, outras morrem. Porque diante da nossa raiva, da nossa fúria, a gente perde o controle. E a gente começa batendo e a gente termina espancando. Então, tem esse caminho que a gente precisa fazer isso, sabe? A minha convocação para vocês é sempre assim: olhem para o que está acontecendo no social quando vocês forem olhar isso. E é a primeira formação que chega, é 2015. Lua faz essa formação, em 2016 ela está montando a Rede Amparo, e a gente vai ter esse boom no cenário brasileiro, tá? Então, isso explica um pouco esse viés privado da orientação parental. Então, ela nasceu de uma atrocidade, que a gente poderia chamar mais de um âmbito privado, né, dentro da família. E isso me preocupa um pouco, porque será que a gente vai precisar de uma atrocidade mais coletiva no âmbito escolar, assim como acontece frequentemente nos Estados Unidos, para entender que a gente precisa redefinir, né, ou pelo menos entrar de vez no sentido de redefinir a escola, né, a partir desse viés de uma nova, né, de uma nova relação parental, de uma nova relação com a criança, de uma nova relação, enfim, com a aprendizagem, com tudo. Isso me preocupa um pouco, sabe? Porque a sensação que dá é que a gente tá descobrindo novos caminhos aqui nessa pós, inclusive está mexendo muito comigo nessa questão do âmbito coletivo, né? Mas, na prática, a gente está muitos passos pequenos, muitos passos distantes dessa transformação coletiva, sabe? Saindo do âmbito privado. Isso me inquieta um pouco. Ô, Carol, André, deixa eu só fazer uma pergunta do que a Carol falou, que tem a ver com o que você está falando. Eu não sei, eu já li Jane Nelson e ela me incomoda realmente um pouco. Porque quando eu comecei a ler, eu já tinha estudado algumas coisas antes e eu penso que ela tem um pouco de cara de inteligência emocional na escola, que tem um tempo determinado. Por que eu estou falando isso? Porque a gente já tem Françoise Doutor com a causa das crianças e dos adolescentes, que é muito antigo. A gente tem alguns livros do Dr. Rain Ginot, que inclusive o Gardner se baseou nele, e a Adele Faber e a Maslich escreveram para famílias e para professoras, baseados no Dr. Ginot, que é material antigo, muito antigo e mais denso, eu diria, do que a educação parental, que eu fico pensando que
eu acho que a educação parental com a Jenny Nelson, ela explodiu num boom na época certa para aparecer bastante e ajudar a carregar mesmo, assim, vamos todo mundo olhar para isso de uma forma mais simples. Mas quando a gente vai indo para o profundo disso também, a gente tem autores bem antigos que ajudam a gente a aprender a entender profundamente a necessidade disso e que isso já vinha, sabe assim, borbulhando lá embaixo. Hein? Eu acho incrível isso. Então, só queria falar que isso é bem profundo também, eu acho. Não sei, Carol, ajuda aí, por favor. Não, é óbvio que a gente tem a doutora, apesar das minhas discordâncias com coisas do Winnicott, a gente tem o Winnicott, a gente tem a Ana Freud, né? A gente tem no campo da psicanálise um grupo de pessoas que vinha pensando, né? O debate sobre a infância vem desde Emílio de Rousseau, se a gente for pensar na tradição europeia, que é o que chega no perfil acadêmico, né? Eu falo da educação parental como essa tecnologia de educar pais para, né? Porque não era isso que a doutora estava propondo, ela estava sinalizando a importância da família, do cuidado primeiro. Então, aqui a Jenny Nelson ela vai ser a primeira, talvez, a sistematizar um modelo pedagógico para adulto de cuidado, sabe? Eu acho que é nesse sentido que ela tem um lugar importante dentro da nossa tradição. E eu não concordo com a Jenny Nelson em muitas coisas. Assim, eu acho, em muitos sentidos, ela reproduz uma família que não é a família brasileira. No mínimo isso, para não dizer outras coisas, né? Agora, eu acho, André, que a gente vai precisar acomodar dentro da gente os tempos de transformação, sabe? Assim, ó, eu sei que tá doendo, e tá doendo muito, e tá doendo em todo mundo, mas não existe transformação no curto prazo, sabe? A gente vai precisar ser corpo e resistência para essa transformação que a gente quer. Vai levar tempo, e vai, assim, ó, o que a gente hoje tem de benefício, e é pouquinho, né? No movimento feminista, veio de muitos corpos que lutaram, que gritaram. Não existe transformação social sem luta, sem coletivo, sem debate, sem negociação, porque também faz parte do negociar. Há um tempo de lutar e há um tempo de sentar na mesa. Isso leva tempo, mesmo. E dentro do que existia em 2015, quando começam a chegar as primeiras formações para o Brasil, e não foi a primeira, assim, ó, em 95 já existia escola que fazia educação parental, tá? A Rudolf Steiner, aqui em São Paulo, já tinha numa pessoa física alguém que fazia, né? Eu falo assim, formação que prepara pessoas para serem essa coisa que a gente está chamando de educação parental. Já tinha uma escola mairista em 68, gente. Assim, tem uma história bonita aí por trás, e nem sempre bonita. Mas, enfim, esse processo de 2015 a 2026, que é quando a gente tem 2024 parentalidade positiva, com vários problemas, porque a gente não define o que é isso, passando a ser um direito da criança. Veja, a gente teve uma transformação. Em 2024, a gente passa a incorporar ao ECA o direito à parentalidade positiva, mesmo que a gente não tenha dito que seja isso. Mesmo que isso seja um instrumento também de opressão de certas formas culturais de cuidar. Mas a gente avançou. Senão, a gente fica num lugar, e isso, para mim, é projeto, tá? De desesperança. Quando a gente não acredita na transformação, a gente desiste de lutar. A gente precisa olhar para a história, ver o quanto avançou e olhar para o futuro e ver o quanto precisa avançar, para a gente continuar caminhando. E no meio do caminho da caminhada, você vai cansar. E eu vou estar aqui do teu lado falando, vamos sentar então, André, e vamos tomar um chá junto? Amanhã a gente continua. E aí, a gente vai ficar naquele gostosinho do chá, e Marina falou, bora, a gente combinou que a gente iria. E aí a gente começa a andar de novo. E daqui a pouco é Marina que cansou. E a gente falou, putz, tá bom, vamos tomar aquele chá? Se a gente não estiver junto na hora do cansaço, na hora da ferida,
a gente não segue junto, não tem como. Sozinho não vai dar certo. Mas sem esperança a gente não anda. Então, é por isso a nossa convocação do primeiro dia ao último dia. Que a gente faça junto, com as discordâncias, se escutando, mas porque a gente siga lutando na direção da sociedade que a gente quer. E que a gente possa ter uma nova encarnação um pouquinho mais bonitinha, gente. Quero um mundo melhor para eu reencarnar, quero um mundo melhor para os meus filhos, enfim. Senhora, acho que a gente tem, não tem? Uma pergunta deu 1h40, olha, 43 minutos. Uma pergunta original, né? Temos, senhores? Temos. Então, até daqui um pouco. Já vocês estão Hoje- comigo lá na sala principal também. Hoje entra debate lá na plataforma e terça-feira a gente tem aula. Tá? Já entra no eixo de comunidade escolar, né? Terça que vem? Entra. Já, Não, ó, já. Mas não. Não, terça-feira acho que é ampliação. não Ana é? Clara Damasio, terça-feira. Ainda é do eixo de família e sociedade. Então já chega, gente. Beijo. Beijo.